Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin. Nesse feriado, bom final de semana aí para todo mundo. Vamos atualizar as possibilidades aqui com um contexto mais rápido para que vocês não sejam pegos de surpresa ao longo desse final de semana. Quero lembrar que amanhã, domingo, farei a minha análise de fechamento semanal e na próxima semana voltaremos com a programação normal aqui do canal, com lives segunda, quarta e sexta, meio-dia 15, antes da live, logo no início da manhã, vou publicar uma atualização rápida do Bitcoin, depois a gente aprofunda as possibilidades para o dia na live e fala também um pouco sobre altcoins, beleza, galera? Então, olha só, vamos lá. Bitcoin ontem fechou o dia de baixa, com uma queda de 1% e 13%. Preço briga aqui para manter a alta no contexto semanal, porém, olha só esse gráfico semanal, né? O Bitcoin querendo voltar para dentro da LTB aqui, né, do canal. O preço foi lá em cima, olha só, pegou liquidez nos pontos que a gente estava sinalizando, a região dos 73.450 dólares, porém, nós tivemos aí nos últimos dias essa correção que por enquanto passa aí dentro do âmbito de uma correção natural, saudável de mercado, enquanto o preço estiver mantendo esse suporte aqui, ó, da média de 21 períodos. Média que subiu um pouco, então a gente pode ajustar o suporte da média para a região dos 68 mil dólares. Então não se surpreendam se ao longo do final de semana o Bitcoin vier aqui nesses 68 mil dólares, tá? Só que no gráfico intradiário, veja só que a gente começa a ver aqui, galera, uma consolidação, né? O preço brigando aqui nesse nível. Eu já deixei sinalizado para vocês em outras análises, né? Que nós temos aqui regiões com interesses em aberto de liquidações. Inclusive, vamos ver se alguma coisa mudou? Vamos olhar aqui, ó, para as liquidações. Estou na CoinGlass, tá? E aí nós temos aqui, ó, o gráfico de 12 horas. No gráfico de 12 horas, galera, nós temos, ó, esses ímãs aqui, essas regiões amarelas que são as mais importantes, tá? Nós temos aqui, ó, nos 68.800 dólares, 68.800 dólares, vamos subir aqui um pouquinho, ó, aonde está justamente a linha roxa, tá? Fiz um leve ajuste, essa região que ainda pode acontecer liquidações nessa faixa, não terminou de ser liquidado aqui ainda. Também tem um nível aqui, ó, no 68.435. Então a gente pode adicionar 68.400 por aqui, ó, perto da média de 100 períodos no gráfico de 4 horas, ó. Tem mais uma região aqui, ó. Então isso me indica que o Bitcoin pode dar uma agulhada aqui ainda, tá? Não se surpreenda se o preço der uma agulhada aqui, por quê? Porque tem interesse de liquidação aqui. Porém, também tem interesse de liquidação em aberto nos 69.800 dólares. Vamos marcar aqui, ó, 69.800 dólares. Isso não estava aparecendo ontem, começou a aparecer hoje, ó, 69.800. Então, provavelmente o preço vai vir aqui em cima primeiro, antes de vir aqui embaixo. Vamos continuar mapeando aqui, ó. Depois, 70.270. Vamos marcar 70.270. Olha só como já mudou um pouquinho, né, de ontem para hoje. 70.270. Daí tem também aqui a região dos 70.460. 70.460 até aqui em cima, ó. 70.400. Vamos deixar aqui no 70, tá? Daí, perfeito. Por enquanto é isso, ó. Então, no gráfico intradiário, nós temos esse range aqui, galera, ó. Temos imãs acima do preço, imãs abaixo. Qual está mais perto? Acima. Então, o que a gente pode ver acontecendo? Preço vindo aqui para depois vir aqui embaixo. O que isso me indica no gráfico de 12 horas? O que eu posso concluir? Que a gente está construindo um range lateral aqui, tá? Então a gente está construindo um range lateral, o preço pode vir aqui, depois voltar aqui embaixo, voltar aqui em cima de novo, ficar trabalhando no meio desses ranges. Talvez ele possa vir só na primeira linha liquidar, depois vir só na primeira, daí ele liquida a segunda aqui embaixo, daí ele liquida a segunda aqui depois ele volta, liquida aqui embaixo de novo, depois ele vem, liquida a terceira linha, tá? Está construindo esse range lateral. Então, dentro desse range lateral, o que você faz? Nada. A gente fala que é uma região no trade zone, né? Uma região que não vale a pena você estar operando, tá? As linhas vermelhas aqui, ó, ainda destacam os pontos mais importantes que o Bitcoin precisa superar, que nesse caso, cabe a gente fazer alguns ajustes daqui a pouco. Vamos terminar de olhar para as regiões de liquidações, porque a gente estava olhando nos 12 horas. Vamos ver os tempos gráficos maiores, que tendem a ser mais relevantes. Então, olha só, a partir do gráfico diário, o gráfico de 24 horas, a gente começa a ver mais liquidações
aliás, só aparecem as liquidações mais relevantes acima do preço. Então, o que indica a gente ter liquidações aparecendo no 12 horas e no diário não? Indica que ali são liquidações menos relevantes de curto prazo, tá? Não quer dizer que elas não vão acontecer, mas indicam que o maior peso de liquidações está acima do preço aqui, porque está nos tempos gráficos maiores. Vamos ver se isso se mantém nos próximos tempos gráficos. 2 dias agora, ó. 2 dias também, liquidações visíveis somente nos 70.400 dólares ali, tá? Daí, vamos passar agora para o gráfico de 3 dias. Gráfico de 3 dias, temos aqui, ó, veja só, também liquidações só acima do preço. E no gráfico semanal, no gráfico semanal, olha só, já começa a mudar um pouco o cenário. Vamos ampliar isso daqui para a gente ver melhor. Ó, gráfico semanal, a gente tem liquidações aqui, galera, relevante, acima do preço, aquela mesma faixa, ó, dos 70.400 dólares, porém, 68.800, a gente já marcou, né? 68.800, daí tem nos 68.400, que a gente já marcou também, que é a segunda linha roxa, e tem essa terceira zona aqui, ó, 68.200, tá? 68.200, ó. Então, vamos deixar marcado aqui, ó, como essa faixa dos 68 mil aqui, ó, basicamente, tá? Então, ó, temos 3 regiões interessantes abaixo do preço, servindo como suporte, 3 regiões servindo como resistência. Então, basicamente, é aquilo que eu mencionei. O preço está construindo o range lateral. E o interessante, agora que eu não tinha visto, que no gráfico semanal me chamou a atenção, é essa região com um interesse de liquidação aqui, ó, perto do suporte que eu já havia deixado marcado para vocês, que é a média de 21 períodos que eu mencionei, né? Lembra no início da análise? Eu falei, tá tudo bem o preço, corrigir até aqui seria natural e saudável para depois continuar subindo. Essa região de liquidez sinaliza justamente isso, né? Ó, aqui são 111 milhões de dólares a serem liquidados, é o maior volume, ó, é até mais volume do que lá em cima, ó. É isso mesmo, galera, ó. A região dos 70 mil dólares lá, ó, são 89, ou seja, o maior volume de liquidação está para acontecer nos 68.200 dólares. Tá vendo que quanto é importante a gente olhar todo o contexto? Não adianta você olhar só o 12 horas, nem o de um dia, ou só 3 dias, ou só semanal. Olhe todos os tempos gráficos e olhe também médias, olhe retrações de Fibonacci, busque confluência entre as coisas, tá? Então, em resumo, né, simplificando essa minha análise aqui das liquidações estão destacadas com as linhas roxas. Maior volume de liquidação está aqui, galera. Vou até destacar isso aqui, ó, para a gente monitorar de perto nos próximos dias. Vou colocar em laranja, ó. Linha laranja, o maior volume de liquidação, o principal suporte do Bitcoin. Se for testado, nível importantíssimo, estratégico para você se posicionar no Bitcoin nesse processo de correção. Galera, anota isso. Pode ser uma das últimas oportunidades de você comprar Bitcoin abaixo dos 70 mil dólares e o preço pode só formar um pavio ali, liquidar e depois voltar a subir e partir o máximo histórica, tá? Então, essa análise me sugere que o Bitcoin pode continuar corrigindo para buscar esse ponto de liquidez antes de voltar a subir. Para que ele volte a subir de forma consistente, nós queremos ver essa liquidação acontecendo, tá? E depois o preço rompendo essas regiões de resistência destacadas com as linhas vermelhas. Primeira região importante, 70.500 dólares, tá? Agora, adicionar o que eu acho que vai acontecer, lembrando que existe uma diferença do que eu acho que vai acontecer com o que de fato vai acontecer. Eu acredito que nós vamos ver uma liquidação nesse sentido aqui, para vocês se animarem, o mercado começar a armadilhar e depois o preço vai lá embaixo. Liquida também, para só depois ganhar a tendência verdadeira e voltar a subir, tá? Então eu vejo a possibilidade de acontecer essa armadilha aí no mercado, perfeito? Então vamos avançar agora para uma análise de Ethereum, galera. Ó, Ethereum segue trabalhando na mesma aqui, ó, tá no meio desse range lateral, tá? Níveis importantes para Ethereum, tá aqui já destacado no gráfico, linha amarela, 2.400 dólares, linha branca, 2.300 dólares, nível importante para compras fracionadas. É o que eu venho mencionando para vocês. Movimento de alta expressivo na Ethereum somente quando ela romper essas duas regiões de resistência. Ó. Ameaçou romper
a média de 100 períodos no diário não teve sucesso, não fechou o dia acima, veja só, e depois começou a corrigir. Aqui nem foi testado. Então a gente quer ver um fechamento acima do diário, da média de 100, posteriormente acima desse nível para destravar um alvo de Ethereum até os 3 mil dólares, depois partiu máximo histórico. Então sem muita mudança no nosso viés de Ethereum. Agora vamos falar de Aave, né, turma? Ó, Aave, eu tô trazendo uma análise de Aave porque foi uma solicitação de um dos inscritos aí, tá? Lembrando que vocês podem sempre comentar quais altcoins vocês gostariam de uma análise que eu vou estar trazendo dentro de um momento oportuno. E aproveita que está comentando, deixa aquele like também, se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e considere compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte, tá bom? Galera, ó, a Aave fez um movimento de alta interessante e agora está iniciando uma correção, assim como a maioria dos ativos que subiram, né? Ó, então ela tem essa média de 21 períodos, posteriormente tem essa média de 100 períodos aqui, no gráfico de semanal. No gráfico diário, ó, na verdade eu vou ajustar isso aqui para casar com a média de 100 e com a média de 200. Ó. Então ela tem esses dois suportes importantes. Temos uma linha de tendência de baixa sendo construída aqui. Então quer dizer, enquanto ela não romper a linha de tendência de baixa e essa resistência que eu estou destacando aí com as linhas vermelhas, galera, é continuação do processo de correção, tá? E aí vocês já sabem quais são os suportes importantes para a Aave, até os 124 dólares é o nível que a Aave pode buscar para só depois continuar subindo com mais consistência, tá? Caso ela consiga proteger nesse nível, os próximos níveis, primeiro essa resistência, depois ela tem essa região importante aqui também, ó, que pode ser testada visando a continuação do movimento de alta. Então, quer dizer, Aave, por enquanto, maior probabilidade de corrigir até 124 dólares, enquanto não romper 150 aproximadamente, não reverter essa tendência. E a partir do momento que ela reverter essa tendência, partiu 179 dólares, posteriormente alvos acima dos 200 dólares para a Aave, galera. Então, fiquem ligados, porque com essa sinalização que a gente tem no Bitcoin, ele pode até iniciar um respiro, mas não está descartada a possibilidade de mais quedas rumo aos 62 mil dólares, enquanto o BTC não romper 70.500. Espero que você tenha gostado dessa análise. Deixa aqui like, se inscreve no canal, os links importantes, como o meu grupo do Telegram. Ah, um detalhe importante. Eu não sei se você está no meu grupo do Telegram, mas quem está lá está recebendo conteúdo a mais do que aqui no YouTube. Porque geralmente o que eu faço? Eu estou postando um vídeo no YouTube, tá? E aí se alguma coisa muda ao longo do dia, eu posto lá no meu grupo do Telegram, tá? Então se você quiser receber essas atualizações mais rápidas, eu gravo a tela do celular, porque depois que eu gravo vídeo aqui no YouTube, nem sempre eu estou no computador, eu gravo a tela do celular, compartilho meu viés e posto para quem está no grupo do Telegram, tá bom? O link vai estar aqui nos comentários. Um excelente final de semana a todos. Vejo vocês amanhã na minha análise de fechamento semanal.